Natal, olá Rio Grande do Norte, estamos começando pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem, mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é domingo, dia 18 de agosto de 2024. E no programa de hoje nós vamos trazer um tema que é muito interessante, que vai ajudar também muitas pessoas, principalmente os jovens que ainda estão em busca de algumas respostas. Nós vamos falar sobre vocação. E para esta conversa, nós convidamos um pessoal que conhece bem sobre este tema e que vai nos ajudar a compreender mais sobre esse chamado tão especial em nossas vidas. O nosso primeiro convidado é o padre Josivaldo Félix de Lima, que é vigário judicial adjunto, vice-presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal e também reitor do Seminário de São Pedro. Padre Josivaldo, muito bom dia e seja bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse programa que tanto tem contribuído, para aumentar o nosso conhecimento sobre a nossa igreja, principalmente mostrando a realidade da nossa igreja local. Então, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de podermos estar aqui participando mais uma vez com vocês e podermos, então, nessa partilha de vida, podermos também colaborar de alguma forma também para aquelas pessoas que buscam discernimento vocacional. Estamos recebendo o diácono permanente Eduardo Vanderlei, lá da paróquia de São Camilo de Leles. Diácono, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Padre Josivaldo, irmãos aqui presentes, nesse momento em que a gente vai conversar um pouquinho sobre vocação, sobre chamado. É uma alegria nós podermos participar deste momento e partilhar um pouco das nossas histórias, Quem sabe alguém nos escutando, pensa, aquilo ali poderia ser interessante, olha aí que é um chamado, como é que aconteceu isso, como é que foi assim, Para mim pode estar sendo diferente, mas está também na mesma linha. Então vamos ver, como é que a gente, essa manhã, pode partilhar um pouco sobre nossas vidas. Certo, diácono, obrigado. E nós temos também a alegria de estar com a irmã Solange Oliveira, que ela faz parte da coordenação de pastoral da Arquidiocese de Natal. Irmã Solange, muito bom dia, seja bem-vinda. Querido Luciano, querido Padre Josivaldo, nosso querido diácono e a leiga que vai estar aí junto conosco para partilharmos um pouco desta grande beleza que são as vocações. Então, para mim é uma grande alegria também estar aqui com vocês, com os nossos queridos ouvintes. Para completar o nosso quadro de entrevistados, a gente recebe a Francione Fernandes, que é catequista na paróquia de Santa Luzia. Bom dia, Francione, seja bem-vinda. Bom dia a todos, que nos ouvem, que está aqui presente. É um prazer estar somando com todos vocês nessa manhã de hoje. Nossa primeira pergunta é uma pergunta geral, e eu peço que cada um responda individualmente, nessa mesma sequência que a gente fez a abertura, se for possível. Eu quero saber de cada um de vocês como nasceu a vocação de vocês. O padre Josivaldo, a vocação sacerdotal, a vocação diaconal do diácono Eduardo, a religiosidade da irmã Solange e da Francineide, que é a catequese. Padre Josivaldo, podemos começar com o senhor? Eu digo que vocação é sempre um mistério, É um mistério porque quando a gente vai analisando a caminhada vocacional de cada pessoa, a gente vê que não há um movimento assim retilíneo, não há uma via que se diga essa é a única via por onde se pode chegar. Cada um vem por um caminho diferente, cada um tem uma experiência pessoal, bem particular. E no meu caso também, eu percebo o meio que Deus vai também trabalhando com cada um, porque Ele conhece cada um. Então, por conhecer a cada um, Ele tem um modo particular de nos colocar diante desse chamado, Então, para mim, chegar a ter um discernimento realmente do que Deus queria para mim levou um pouco de tempo, Eu comecei na igreja
participando da Legião de Maria, quando era criança, depois adolescente, o que me ajudou muito a criar em mim um amor pela igreja e por Nossa Senhora. Depois, participei também da Renovação Carismática Católica, lá em Parnamirim. Cantei muito tempo no grupo, né, da igreja. Depois entrei para uma comunidade missionária. Morei em Goiás 7 anos como missionário da comunidade Nova Aliança. Foi um período, uma experiência também muito forte e uma experiência que me ajudou a amadurecer também, chamado pelo sacerdócio. Não foi algo tão simples para mim, né? Eu já tinha feito uma faculdade, né? Tinha terminado o curso de Direito e deixei o curso e fui ser missionário, né? E depois, então, retorno e realmente tenho essa definição de que era isso, né? De que era o chamado ao sacerdócio. Então, a partir disso, deixei de lado, né, outras propostas para poder seguir, né, para poder estar aqui no Seminário de São Pedro, onde estou até hoje, e poder, então, ter esse discernimento e hoje estar também como reitor, ajudando outras pessoas, né, colaborando também para que tenham um discernimento. Né. Eu e a irmã Solange, de modo particular, fazemos parte do SAVE, que é esse serviço, né, faz esse acompanhamento vocacional, né, e procura ajudar o jovem, o adolescente ou o adulto, como hoje também já é muito comum de termos, a discernir o seu chamado. Então, para mim, de um modo particular, Deus foi me revelando aos poucos, Deus foi me mostrando aos poucos, e o que me fez ter esse discernimento foi a caminhada. Acho que quando a gente caminha, a gente vai descobrindo. A gente fica parado, a gente não consegue, não vai estar numa carta a resposta, é isso, pronto. A gente vai descobrindo na caminhada. Então, a minha experiência é uma experiência de caminhar para poder discernir, né? Deus sabe como eu sou teimoso nas coisas, então, por isso que Ele soube o jeito dele de agir comigo. Então, eu tenho a partilhar que Deus tem tempo, né, para nos mostrar tudo. Quem tem esse desejo de viver uma vocação deve sim buscar, deve ir atrás, deve querer conhecer, deve ter essa ousadia, né, de querer ter realmente uma definição no seu coração daquilo que Deus quer para cada um. A vocação é sempre multiforme, não há uma regra, né? Então, vou contar um pouco da minha experiência. Eu sempre fui levado, né? A gente diz assim, eu fui levado para a igreja por meus pais, né? Na verdade, é a igreja doméstica que vai encontrar a grande igreja, né? E eu ia junto. Então, sempre fui muito participativo por causa dos meus pais. Mas ali, na Crisma, foi que deu um estalo na minha mente para que eu pudesse realmente considerar, até mesmo conhecer melhor a minha fé. Depois, morando já em outro estado, morando no interior de São Paulo, São José dos Campos, Dom Moacir Silva, que na época era o vigário da catedral, eu acabei morando perto da catedral, e lá ele fez uma coisa que eu também achei muito bonita e para a minha vida foi muito, muito interessante. Olha, ele diz assim, todo mundo que participa aqui dos movimentos, né, que são coordenadores aqui, precisam fazer um curso do Novo Catecismo comigo, né? Na época do lançamento do Catecismo em português, e eles têm que fazer comigo o curso, e ninguém vai fazer não. Então, sou eu mesmo que vou apresentar para vocês o Catecismo, e quem quiser ficar, tem que fazer. Pronto, foi simples assim, e eu fiquei, naturalmente, né? Aí aquilo me entrou mais na mente para a doutrina da igreja. Ótimo. Até então, o diaconato nunca me chegou a bater o coração, mesmo porque eram raros os momentos que eu via um diácono, e quando eu via um transitório, daqui a pouco ele estava sendo ordenado presbítero, e a gente já não tinha mais uma referência, né? Depois de morar em outros lugares também, bom, eu comecei a escutar um pouco mais a minha esposa. Eu sou um diácono casado, tenho 2 filhas, né? Aí a minha esposa diz assim, meu filho, você já considerou o diaconato? Eu disse, eu não sei nem o que é isso, minha filha. Eu não tenho ideia do que possa ser isso. Eu sei quem eu sei dos ministérios, mas eu não consigo entender a fundo e, portanto, não vejo qualquer possibilidade para isso. E ela
também não deixou isso para outro momento. Passou-se o tempo, e a gente se engajando em paróquia e fazendo trabalho tal. Aí um padre olhou para mim e disse: o senhor já pensou em ser diácono? Eu disse: também, rapaz, aí agora complicou, né? Aí eu comecei a estudar um pouco sobre o diaconato, peguei os documentos da igreja, porque eu sempre gostei muito de ler, então para mim a referência são os documentos da igreja. Peguei o documento 96 da CNBB, esse eu vou tentar me encontrar aqui dentro. E aí eu era lendo e me vendo, eu disse: talvez não seja exatamente uma vontade, né, um querer, porque algumas vocações surgem assim: desde pequenininho eu quero ser padre, desde pequenininho eu quero ser freira, desde pequenininho, mas não era o caso, eu nunca quis ser. Então, mas ali eu me encontrei, né, disse: vou fazer a escola diaconal. A escola estava fechada, eu não pude fazer a escola diaconal. Quando reabriu, eu disse: eu vou experimentar, né, porque de fato é o caminho que vai fazendo com que a gente faça um bom discernimento. E aí, na escola diaconal, eu disse: eu acho que agora é esse negócio mesmo que Deus quer para minha vida. Mais do que o que eu quero, é Ele que quer para minha vida. E aí eu não pude mais resistir à vontade dele para mim, e assumi, então, essa vocação, esse chamado, como um serviço a ser prestado para a grande igreja, sem que eu me desligue da pequena igreja, né? Que talvez a gente possa falar um pouco mais adiante. Deus toca, Deus chama, conforme a história de vida de cada um. E para mim, eu diria que o primeiro chamado, toque de Deus, para mim, eu tinha 11 anos, quando eu conheci a irmã Priscila, que é uma das fundadoras da congregação aqui no Brasil. E aí, só para resumir, minha irmã teve um câncer na infância. E aí, não teve recursos lá em Mossoró, que eu faço parte da cidade de Apodi. Então, ela precisou vir aqui para Natal, para o Varela Santiago. E, por ocasião da providência divina, as irmãs conheciam a médica que cuidava de minha irmã. E aí elas fizeram a visita no hospital, que elas faziam, era uma prática. E a irmã Priscila conheceu essa minha irmã e disse assim: essa menina não pode morrer. E aí ela pediu a relíquia, ela levou a relíquia da fundadora e pediu que minha mãe colocasse no lugar do câncer dessa minha irmã, que até então era considerado, né, quase impossível sobreviver. E por ordem do destino e de Deus, essa minha irmã, a gente considera como milagre, ela ficou curada deste câncer. Ela tinha 9 anos no segundo momento. E por causa disso, a minha irmã ficou muito especial para a congregação. E ela precisava vir todo ano a Natal para se apresentar e vinha ver as irmãs. E foi nesse momento em que eu pedi a meus pais que eu queria vir conhecer Natal. Mas antes disso, essa irmã Priscila foi lá na cidade onde meus pais moram, que é Apodi. Então lá eu conheci ela pela primeira vez com 11 anos. E foi o olhar dela que para mim foi o primeiro chamado de Deus. Aquele olhar não era um olhar humano. E aquilo me tocou. Quando eu vim a Natal, eu conheci a congregação das Servas do Coração Imaculado de Maria, da qual eu faço parte hoje. E eu me apaixonei pelo estilo de vida da congregação, a maneira das irmãs viverem, a forma de trabalhar, a vida de oração, a vida de missão. Eu, com 15 anos, eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. E ali me impulsionou. Eu voltei para a minha cidade, me engajei na igreja e disse ao padre: olha a minha ousadia, padre, eu quero ser freira e eu quero me engajar na igreja. E aí Deus me deu essa força, me engajei, só que foi passando o tempo, chegou 16, 17 anos, e aí aquele desejo foi um pouco adormecido. Quando eu concluí meus estudos,
vim aqui a Natal novamente, e a irmã Priscila, sempre no meu caminho, disse: você quer vir para Natal, estudar, fazer vestibular? Até então, esses eram os planos. Eu digo: eu vou. Então, eu vim e comecei também, as irmãs viam o meu jeito de ser, aí disse: venha participar de um encontro vocacional. E eu confesso que foi ali que a luz acendeu de novo. E este ano eu vou celebrar 25 anos de vida religiosa, agora, no dia 18 de agosto. E para mim, fazer essa rememória é ressignificar o chamado, a vocação, e como Deus se utiliza de tantos caminhos para nos chamar. Ele usou a doença da minha irmã para conhecer a congregação e hoje está nela, né, como esse chamado divino. Eu fui uma jovem muito inquieta, muito rebelde, dei muito trabalho aos meus catequistas, no sentido de conhecer a fé que eu estava ali buscando para professar. Então, eles me acolheram diante de toda a rebeldia da juventude, de uma forma que me fez querer ficar. Então, depois do crisma, eu acordei. Eu acho que tem algo diferente ali na igreja, tem algo que eu possa fazer além de só frequentar as missas, como era algo muito comum da minha família, né, que a gente tinha toda essa vivência. Então, após o crisma, eu entrei não para a catequese, eu entrei para a renovação carismática, para a equipe de crianças, porque eu era muito animada, gostava muito de uma bagunça, estava ali com as crianças, e ali eu fui me encontrando com elas, fui me encontrando com Cristo, e foi nascendo em mim essa vocação. Então, de lá para cá, passei por algumas pastorais, mas quando eu entrei na catequese, após esse período da renovação, né, que eu participava da renovação carismática, eu comecei a fazer o trabalho na catequese com crianças, depois com jovens e com adultos. Então, foi um processo de crescimento. E é muito feliz relembrar, como a irmã falou, porque a gente começa a passar um filme, né, de quanto a gente já caminhou e quanto esse caminho já nos deu frutos, né? Hoje, na turma da escola que o padre é reitor, tem 2 seminaristas que foram das minhas turmas de catequese, das minhas primeiras turmas de catequese. Então, para isso é muito feliz e eu fico muito orgulhosa, porque lá atrás foi plantada uma sementinha, foi algo feito de muito bom, não só por mim, mas eu fui instrumento dentro desse processo. E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de receber o ministério, né, de catequista, e para mim foi algo muito importante dentro de toda essa caminhada que a gente vem exercendo quanto igreja. Então, assim, é muito feliz, muito válido. Eu costumo dizer que quando a gente ouve testemunhos, os testemunhos eles são muito mais válidos do que qualquer palestra, do que qualquer curso que a gente participa, porque a gente ouve as histórias de vida, e são essas histórias que acabam motivando a gente, acabam motivando as crianças, os jovens, porque eles se espelham no nosso trabalho, se espelham, né, na nossa história de vida, né? E a história de vocês, cada um com a sua peculiaridade, como começou, como despertou essa vocação, eu tenho certeza que o resultado vai ser de despertar ainda mais esse olhar atento para esse chamado, para essa vocação, porque é um chamado individual, né? A vocação, ela é um chamado individual para aquele papel, para desempenhar aquela função que Deus está preparando para a gente, né? A gente precisa ir rapidinho para o intervalo e daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco do Aprendendo com a Igreja desta semana. Até já! Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo.
Nós estamos falando sobre vocação e a gente conversava a respeito da vocação individual de cada um, e agora eu quero saber o seguinte: como que a gente pode perceber, porque é difícil às vezes a gente entender esse chamado vocacional, né? Eu quero começar com a Francione, porque eu acredito que ela tem um compromisso, ela tinha combinado com a gente, ela teria um compromisso daqui a pouquinho. Então a Francione participa agora com a gente, ela nos ajuda com essa parte, e daí depois a gente continua com a nossa conversa. Francione. Vocação é um estilo de vida, é um modo de você viver, que você escolhe viver. Então o discernimento já vem daí. Às vezes a gente confunde um serviço com a vocação. Às vezes o serviço eu vou ali executar e aconteceu. A vocação não, é um modo de vida que não vai estar só integrado a mim, na minha prática eclesial ali dentro do ambiente da igreja, mas num todo contexto social. Então esse discernimento vem muito de como a gente vai entender que essa vocação vai viver na nossa vida, em todos os âmbitos que ela vai estar presente, seja na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola. Falando da vocação de ser catequista, é muito do modo de vida, é você ser esse testemunho em todos os ambientes que você vai estar ali presente. A forma como você vive, como você se comporta, como você fala, lida com as pessoas, isso é vocação, isso é a expressão da sua vocação. Então, o discernimento vem muito da gente compreender desse modo de vida, é isso que eu quero mesmo para a minha vida, é isso que eu quero levar a todos os âmbitos onde eu estou presente e incluso. Então, o discernimento vem muito desse sentido, de a gente compreender aonde a gente vai e o que a gente vai levar quanto vocação. Quando o jovem ele é chamado ao sacerdócio, existe muita resistência, às vezes eles não conseguem discernir aquele chamado. Qual é o trabalho que é feito, padre? Como que esse jovem que ainda não entendeu essa vocação, não entendeu esse chamado, pode começar a discernir melhor sobre isso? Sempre existe um setor, né, um departamento que é da dimensão do acompanhamento vocacional, né? Sempre tem alguém que é responsável por esse acompanhamento, às vezes trabalha sozinho ou com uma equipe, né? Mas essa pessoa, essa função, serve justamente para acompanhar aquelas pessoas que buscam, que estão ali querendo conhecer melhor. Então, esse assistente vocacional, vamos dizer assim, assessor vocacional, é ele quem vai mostrar ali, de uma forma bem direta, né, o que o chamado, aquela vocação apresenta. Então, se trabalha muito nesse acompanhamento, primeiramente, a dimensão humana, né, saber quem é, buscar o sentido, saber o sentido da própria vida, né, a partir de uma leitura, vamos dizer assim, a partir do olhar de Deus para nós, a partir da leitura do projeto de amor de Deus na nossa vida, para daí poder, nesse acompanhamento, poder se introduzir a dimensão realmente do chamado específico, seja na dimensão diocesana, seja na dimensão de vida religiosa, seja na dimensão do diaconato ou de uma outra vocação específica. Tudo é um acompanhamento, né? E esse acompanhamento vai levar a pessoa a realmente, vamos dizer assim, verificar se existe uma identificação, né? Como o Francione falava aí, essa dimensão do estilo de vida, né? Que já é um passo já adiantado, quando a pessoa já tem uma consciência do que realmente quer, né? Passa também por coisas simples, né? Passa também por uma identificação com coisas simples, talvez do dia a dia, né? Como a irmã Solange falava aí, o olhar da irmã Priscila que a tocou. Então, nessa caminhada, existem diversos fatores, diversas situações que a gente não consegue, assim, elencar, dizer quais são, mas em algum ponto, em algum momento desse caminho, a pessoa se identifica. Isso dá como que um estalo no interior do coração, em que a pessoa diz, é isso, né? É isso. Eu me identifico com essa forma de vida, eu me identifico com esse chamado. Então, quando acontece essa identificação, aí sim, você tem para você aquela segurança de dizer, eu estou caminhando
daquilo que eu me realizo. Eu me recordo, só para completar, Luciano, que um professor meu que dava aula de vida consagrada, ele comentando que às vezes a gente fica pensando, existe um chamado para a dimensão diocesana, um chamado para a dimensão religiosa, um chamado para ser para o matrimônio, para ser leigo. Então, a pessoa coloca como se tivesse que se encaixar em alguma coisa. E não é dessa forma. Aí existe uma identificação pessoal. Eu me identifico, né? Como a irmã Solange comentava, ela se identificou com o carisma da congregação dela. Não é uma identificação assim, dizer, eu tenho chamado para a vida religiosa, eu tenho chamado para viver aquele carisma, e aquele carisma está dentro da vida religiosa. Tenho chamado para viver o matrimônio, porque me identifiquei com essa dimensão do matrimônio. Tenho chamado para o sacerdócio, porque me identifico com aquilo que o padre religioso, que o padre diocesano faz. Então, eu acho que identificação, né, essa identificação que reflete no nosso coração, é o que caracteriza um pouco essa definição do chamado. Foi um discernimento ainda maior, né, diácono? Porque o diácono permanente, ele é casado, ele tem família, aí tem que ter bem clara essa divisão, não, né, mas esse serviço que é prestado à igreja, porque são finais de semana que tem que se abrir mão da família, momentos, né, com a família para se dedicar à igreja. Então, quando surge esse chamado, essa vocação, o discernimento tem que ser ainda maior, né, Diácono? Para nós é sempre sensível, né? Porque, na verdade, quando a gente diz assim, eu estou sentindo um chamado para seguir o diaconato, esse chamado não é mais individual, uma vez que você possui uma família, quando é o caso, né? Porque a gente pode ter diácono que não que seja celibatário, mas não é muito comum. O mais comum é o diácono casado. Pois bem, então toda a formação, ela já deve envolver a família, né? E a família também deve ser o apoio do diácono, né, para que ele possa exercer um ministério para os demais, né, para a grande igreja. Eu chamo assim, para a grande igreja, porque certamente tanto o diácono precisa abrir mão, vamos dizer assim, né, do tempo com a família também tem que abrir mão. E nesse caso é muito sensível à família. A família precisa dizer, eu topo, né, em algum momento deixar você fazer uma ida para o interior, fazer um retiro, para que o evangelho seja propagado através do seu testemunho, da sua vida, da sua fala. Então a família está envolvida no processo. É tanto que para nós, de forma particular, nós precisamos de uma autorização da esposa para que nós possamos chegar à ordem sacra, tá? É um condicional para nós. A esposa tem que estar de acordo com isso, porque ela precisa estar consciente de que o tempo agora não será exclusivo da família, né? Então, esposa e filhos acabam se envolvendo no ministério. O mais bonito é quando é possível para o diácono estar com toda a sua família exercendo o seu ministério. Isso aí é muito, eu vejo como uma beleza ímpar, né? Todos estão envolvidos e todos são parte do ministério do diácono, né? Esposa, filhos e até a grande família, né? Os pais do diácono, os irmãos, ali todo mundo deve se envolver para que o ministério diaconal seja exercido de forma frutuosa. Então, é um processo, é um caminho, é ali onde a gente vai discernir e a família deve fazer parte deste discernimento. Deve dar pitaco mesmo, viu? Olha, isso aí não tá, isso não é digno, não, isso aí não tá bom, isso aí ficou legal, minha filha, disse, papai, isso ficou muito legal. Pronto, então a gente vai entendendo que ali existe uma família que está se doando para que a grande igreja progrida também com o serviço do diácono. Para a religiosa, para as irmãs, né, para as mulheres que decidem, né, seguem o caminho vocacional, entram para uma congregação, é mais difícil
sair de casa e se dedicar à vida religiosa? Eu diria que, como toda vocação exige a tua entrega, as suas prioridades que precisam serem feitas, da mesma forma a vida religiosa feminina, porque nós abdicamos também, ficamos longe da família de sangue, nós abdicamos uma família para nós, em nome de um bem maior, né? A gente acredita, eu não concordo quando se diz assim, nós renunciamos como se nós perdemos por perder as coisas ou que fomos forçadas a isso. Não, na liberdade, Deus nos dá essa graça de nos unirmos, no caso, a vida religiosa, de conviver em comunidade, que nós deixamos pai e mãe e vamos formar uma comunidade religiosa e ali vamos tentar viver no dia a dia com a nossa humanidade, com as nossas fragilidades, mas também com nossos dons. E aí nós vamos encontrando força, sobretudo na oração, Luciano. Acho interessante a gente deixar bem claro aqui. O caminho de descoberta de toda e qualquer vocação, ela perpassa por uma vida de intimidade com o Senhor. Primeiramente, esse vai ser o caminho que a gente vai poder ter essa identificação, como falou o padre Josivaldo, como cada um aí, a leiga, né, que se identificou com a catequese, o diácono. Então, é a oração. E essa oração, como se fosse, como dizia assim, o que nos sustenta, o que nos dá base, para que a gente diga, vale a pena sair de casa, conviver com pessoas diferentes, com comportamentos, culturas, mas que estamos ali buscando entregar a nossa vida ao reino por um bem maior. E aí a gente só pode ver isso na ótica da fé, porque humanamente falando, parece às vezes loucura. Que loucura é essa? Mas é uma loucura que só é entendida numa ótica maior do Evangelho e de uma intimidade com o Senhor. A gente precisa ir para mais um intervalo rapidinho e a gente já volta e a gente vai concluir o nosso programa de hoje falando um pouquinho desse momento que é se dedicar 100% à vocação. Né? O Aprendendo com a Igreja vai a mais um intervalo e volta já com o último bloco deste programa. Até já! Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo, falando sobre vocação. Luciane, a gente sabe também que a vocação ela não está diretamente ligada, ou só ligada, à vida religiosa. Né? Muita gente acaba descobrindo na sua profissão a sua vocação. Né? Eu costumo dizer que a minha vocação é ser jornalista, né? Ser profissional da área da comunicação. Então tem essa área também, tem esse caminho que as pessoas seguem e quando elas conseguem conciliar a sua vocação com o seu trabalho, é tudo muito mais frutuoso. Eu sou pedagoga por formação, então não só pedagoga, mas catequista. Então a minha vocação ela vai além da igreja, né? Além das paredes físicas, passa por elas. E voltando àquilo que eu falei, que é um modo de viver, é um estilo de vida, porque isso se identifica dentro da minha prática pedagógica com os meus alunos, dentro do meu ambiente de trabalho. Então, eles titulam muito quando falam da minha pessoa, que eu sou aquela professora que fala do Cristo. Muitas vezes confundem achando que é evangélica ou protestante pelo fato de se falar tanto dele, né? E toda a minha prática pedagógica, desde a acolhida, a despedida e o que eu realizo ali com eles, a minha vocação está sendo exercida.
Então, toda a identificação, todo o caminho, toda a relação afetiva tem a minha vocação. Eu sou catequista no meu trabalho, na minha família, na igreja. Então, é um modo de viver. Não é fácil, né? Como nenhuma vocação que a gente escolhe para a vida. Não é fácil, existem os obstáculos, existem as barreiras, mas eu só tenho colhido frutos. E sou muito feliz de poder exercer no meu trabalho, na minha família e na igreja aquilo que eu fui e me senti vocacionada há muito tempo. Então, o senhor também tem uma profissão, né? O senhor trabalha fora, tem uma vida profissional. E a sua vocação, como que é a sua vocação do seu trabalho, conciliando a convocação, né, do diaconato? As duas se confundem, elas se unem? Como que é trabalhado isso? Eu fico, às vezes, pensando que o diaconato, ele é o ministério ordenado mais próximo da fronteira, né? Então, nós estamos ali lidando com os labores, né? Eu estou falando, por exemplo, hoje, do Instituto Federal, nesse momento, né? É o meu local de trabalho também, né? Então, a gente está numa região fronteiriça. Isto é possível ser um ministro ordenado, ser um ministro leigo, um catequista, dentro do ambiente de trabalho. Talvez seja essa uma grande expressão da Constituição Gaudium et Spes, né? É levar para o mundo, né, este Cristo, esta igreja, para que a gente possa ter uma interlocução mais aprofundada, mais própria. E eu acho muito interessante, porque mesmo que eu não preciso falar muito sobre o que sou, mas as pessoas já vão me perguntando: o senhor usa essa cruz, o senhor às vezes vem com a camiseta da igreja. Eu estou hoje com as equipes Jovem Nossa Senhora, um aluno certamente pode me parar e perguntar: escuta, e aí? Você, que símbolo é esse? De onde é isso? Isso gera uma curiosidade nas pessoas, né? E vai trazendo para a gente uma experiência de igreja fora dos muros, né? Isso é muito legal, gosto muito disso. Então, a nossa agenda precisa ser bem pensada. Nunca podemos deixar de ter o espaço da família, porque é o suporte, né? É o suporte do Ministério Diaconal. Então, eu não tenho como deixar a minha família de lado. Então, a família está na minha agenda, tá? E os outros espaços da agenda vão para o Ministério Diaconal, o exercício, vamos dizer, para essa igreja grande, né? De tal sorte que ligar-se muito fielmente a uma agenda é importante para manter o equilíbrio, certo? Então, eu tenho um final de semana que eu tiro para a família. Todo mês, tá? O final de semana da família, tá certo? Alguém vai me dizer: você pode quebrar um galho? Eu só posso quebrar um galho, isso pode acontecer se eu tiver um outro final de semana que eu possa colocar a família, né? Então, eu vou quebrar o galho. Mas se eu não tiver, eu não vou poder quebrar o galho, porque na verdade se quebra a base elementar para nós diáconos permanentes, que é a nossa família, o cuidado com a família. Nessa igreja doméstica, nessa pequena igreja, que nós também exercemos o ministério diaconal. Portanto, às vezes a gente fica pensando: se você não presidir um batismo, se você não assistir um matrimônio, se você não fizer uma celebração da palavra, você está sendo diácono de quê? Da minha família. Estou sendo da minha família, né? Então, é também um lugar de exercício. Então, acho muito, muito bonito, muito desafiador. Se não cuidar, a gente é envolvido em muitas coisas, mas botando na agenda, tudo dá certo. É ter o cuidado com a agenda. Padre, o senhor, no começo, disse que tinha feito a faculdade de Direito, o senhor é vigário judicial de Junta, vice-presidente do Tribunal Eclesiástico, da Secretaria daqui de Natal, e
o senhor acaba atuando com outras realidades, né, com realidades de pessoas que vêm procurar a igreja, até mesmo a questão de unidade matrimonial. E como que é esse trabalho, padre? Juntar o seu trabalho de sacerdote, a sua vocação sacerdotal, com essa área do direito, que também ela é delicada e, ao mesmo tempo, ela é complicada, mas que também ajuda bastante. É um desafio, viu? É um desafio, porque, particularmente, eu já tentei deixar de lado o direito, mas ele me persegue, né? Então, quando eu pensei que ia ficar somente com a dimensão teológica, filosófica, né? Então fui enviado para fazer esse curso de Direito Canônico. E para completar, ele não foi só um mestrado de Direito Canônico, foi um mestrado de Direito Canônico e Civil, né? Nas duas áreas. É tanto que o nome do curso não é Direito Canônico, é o Troque Iure, que pega os dois direitos, né? O civil e o canônico. Então, ele me persegue. E o que acontece? É uma realidade que, como você falou, né? Tanto tem essa vertente, né? Da dimensão teológica, mas também canônica, né? Jurídica. E é interessante hoje a gente poder perceber que tem sido útil para as pessoas, né? Porque a dimensão da realidade de tantos casais que vivem esse drama de um casamento, e a gente usa até um termo um pouco forte e pesado, mas é o que caracteriza um casamento fracassado, né? Caracteriza um casamento fracassado, e quando vai ver a dimensão desse matrimônio, a gente percebe ali que houve algum problema, algum erro, né? Algum requisito não foi atendido, e coisas que às vezes para as pessoas parece ser algo simples, quando se torna dentro de uma família, dentro de um matrimônio, torna algo muito difícil, né? Então temos a realidade de pessoas que buscam nulidade depois tantos anos já de que o casamento já não existe mais na prática, e a gente percebe o desejo das pessoas de quererem comungar, de querer estar com o Senhor, de querer regularizar sua situação dentro da igreja. Então, isso faz parte também, né, da nossa atividade, de poder colaborar nessa dimensão, né, uma área às vezes tão dolorida para as famílias, para as pessoas, mas que nós estamos ali para tentar colaborar. E eu acho que entra também nessa dimensão de que a gente vai descobrindo com a caminhada, né? Não estava nos meus projetos essa dimensão de poder colaborar nessa área. No entanto, com as atividades, com aquilo que foi sendo pedido e que eu pude colaborar, né? A gente vai trilhando e vendo que de tudo isso Deus tira um bem, né? Um bem para as vidas das pessoas, um bem para nós. Então, hoje eu fico vendo como é útil, né? Para poder colaborar nessa dimensão, e a gente vai descobrindo aos poucos, né? Aquilo que Deus quer de cada um de nós. Quero agradecer bastante, demais a participação de vocês hoje aqui no Aprendendo com a Igreja. O Padre Josivaldo, o Diácono Eduardo, a irmã Solange, a Francione, que teve que sair por conta de um compromisso, tenho comunicado, e deixar aberto para vocês aí essa última palavra, essa última consideração para nós encerrarmos o Aprendendo com a Igreja deste domingo. Falando da minha parte minimamente, estamos concluindo, eu só quero dizer que tudo isso deve ter sempre um sentido muito grande de vida, né? Se vive uma vocação porque se encontra realmente com aquilo que lá dentro lhe dá vida, né? E que tudo aquilo que incomoda, que leva você que está nos ouvindo, nos acompanhando, a sentir-se chamado, vale a pena se esforçar, vale a pena ser ousado para querer conhecer, vale a pena mergulhar, vale a pena verdadeiramente, vamos dizer assim, entrar nessa dimensão de que a igreja nos apresenta, né? Antes de outras dimensões, como por exemplo as dimensões profissionais, o encontro com a vocação é um encontro com aquilo que nos realiza, que nos dá alegria, né? Que a gente passa por dificuldades, que a gente passa por situações de provação, mas que a gente se encontra, se realiza, sabendo que ali é o seu lugar, é para ali que o Senhor lhe chama,
é para ali que o seu coração direciona todas as suas energias, todas as suas forças. Então, vocação é vida. Então, que nós possamos encontrar com a vida que Jesus nos apresenta a partir daquilo que nós sentimos no nosso coração. Nós somos, cada um de nós é um instrumento nas mãos de Deus, um simples instrumento nas mãos de Deus. E existe uma grande beleza numa sinfonia, mas a sinfonia não é feita de apenas um instrumento. Para que a igreja se mostre esta grande sinfonia, os seus ministérios precisam estar bem visíveis, né? A gente é enriquecido quando a gente vai numa grande celebração, que todos os ministérios se apresentam ali, né? Mostrando essa diversidade, essa expressão do todo, né? Cada um de nós sendo uma pequena porção deste todo. Isso é muito, muito bonito. Uma coisa que eu acho muito interessante no caminho vocacional, a gente descobre olhando para o outro, né? A gente vê no outro e diz, eu queria, né, experimentar aquilo. Por isso, é muito importante que as pessoas vejam as vocações, vejam as irmãs, que elas sejam saudadas nas celebrações quando possível, né? Vejo a necessidade do diácono estar ali do lado do padre servindo a mesa na celebração, que é esse lugar onde as pessoas participam majoritariamente, para que outros possam ver, enxergar, né? E enxergando a gente vai se identificando, que era o que o padre Josivaldo dizia, e aí na identificação a gente vai querendo saber mais e entra no espírito da vocação. Sinfonia vocacional, todos nós juntos formamos esse grande coro de Deus para evangelizar o mundo. Formamos essa grande sinfonia vocacional, com várias vocações, cada uma com seu tom, com sua beleza, que forma essa harmonia na igreja. E é isso que é bonito. Então é essa mensagem que eu quero deixar. O programa Aprendendo com a Igreja desse domingo vai ficando por aqui, mas lembrando que você pode e deve continuar sintonizado aqui na 91.9 FM, a Sintonia do Bem, porque daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Metropolitana de Natal. Nós voltamos no próximo domingo com mais um Aprendendo com a Igreja. Até lá!